Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do módulo Fundamentos de Avaliação da Conformidade. E nessa aula nós vamos falar sobre os organismos de avaliação da conformidade. Os organismos de avaliação da conformidade são quem realiza os serviços de avaliação da conformidade. E que serviços são esses? São serviços oferecidos às empresas, ou aqueles que são responsáveis pelos objetos que vão ser avaliados, ok? Esses serviços podem ser a certificação, que é realizada pelo organismo de certificação, pode ser a inspeção, que é realizada pelos organismos de inspeção, pode ser uma verificação e validação, que é realizada pelos organismos de verificação e validação, e pode ser um ensaio, realizado pelos laboratórios de ensaio. Então, esses são os 4 tipos de organismos de avaliação da conformidade, conforme a definição da própria ISO IEC 17000, que é a norma técnica que traz o vocabulário para a avaliação da conformidade. Esses organismos, muitas vezes, são acreditados. Eles possuem sua competência avaliada e são acreditados pelos organismos de acreditação. Além dos organismos de avaliação da conformidade, os organismos de acreditação também acreditam outros organismos. Por exemplo, os laboratórios de calibração, os produtores de material de referência, os organismos provedores de ensaios de proficiência. Todos esses são organismos acreditados ou acreditáveis, ok? E que operam em prol da qualidade das medições. Esses organismos de avaliação da conformidade, eles são, conforme eu acabei de comentar, acreditados por um organismo de acreditação. Então, esse organismo de acreditação avalia se os organismos de avaliação da conformidade cumprem determinados requisitos. Esses requisitos dos organismos de avaliação da conformidade estão estabelecidos em normas técnicas. Então, vamos ver aqui o caso do organismo de certificação de sistemas de gestão. Esses organismos, eles auditam e certificam que organizações, instituições, que empresas atendem requisitos para o sistema de gestão. Esses organismos de certificação de sistemas, tá? Eles precisam seguir a ISO IEC 17021, parte 1, para poderem ser acreditados pelo organismo de acreditação do país. Já os organismos de certificação de produtos, também conhecidos como OCP, eles atendem a norma 17025. Então, toda vez que um organismo de acreditação for avaliar um OCP, ele vai ter como referência a norma técnica ISO IEC 17025, porque ali consta todos os requisitos, né? Nessa norma constam os requisitos para o funcionamento de um OCP, ok? Olá, pessoal, vamos dar uma pequena pausa para uma pequena correção. A norma técnica usada para a acreditação dos organismos de certificação de produtos é a ISO IEC 17065, tal como está escrito no slide. Não é 17025, perdoa aqui a professora. Tá bom? Vamos agora voltar à nossa aula. O organismo de certificação de produtos, eles auditam e certificam que produtos, processos e serviços atendem a requisitos especificados. Nós falamos, mencionamos na nossa aula anterior, que requisitos especificados são aqueles que estão documentados em algum lugar, que podem ser outras normas técnicas, podem ser regulamentos técnicos, não é verdade? Então, enquanto organismos de certificação de sistemas de gestão têm como objeto organizações, instituições, empresas, os organismos de certificação de produtos têm como objeto de avaliação produtos, processos e serviços. Nós também temos os organismos de certificação de pessoas, OPC. A gente inverte as letrinhas, gente.
de OCP para produto para OPC para pessoas. E esses organismos de certificação de pessoas, eles, para serem acreditados, precisam seguir a norma técnica ISO IEC 17024. Esses organismos de certificação de pessoas, eles auditam e também certificam que uma pessoa, que um profissional atende as competências para um escopo específico. Por exemplo, soldador é um perfil de profissional e, eventualmente, um soldador que queira obter um certificado de soldador, ele precisa demonstrar que atende, que possui os conhecimentos, as competências necessárias para um soldador. E quem avalia isso é um organismo de certificação de pessoas que emite um certificado. O que tem de comum entre esses três primeiros organismos? Todos eles são organismos de certificação, portanto, eles emitem ao final do processo um certificado que evidencia que aquela pessoa, que aquele produto ou que aquele sistema de gestão está conforme aos requisitos especificados, ok? Nós também temos os organismos de inspeção, que precisam seguir a norma 17.020 se quiserem ser acreditados por um organismo de acreditação, tá? Esse organismo de inspeção inspeciona e reporta que itens, instalações atendem, né, a determinados requisitos especificados. Então, repara que o final do trabalho de um organismo de inspeção resulta num reporte, num laudo de inspeção, que é onde o organismo vai dizer e determinar se aqueles itens e instalações atendem aos requisitos especificados, ok? O organismo de verificação e validação foi recentemente, talvez seja o organismo, certamente é o organismo que foi mais recentemente criado. Ele precisa atender a norma 17.029, e o organismo de verificação e validação, ele valida, ele verifica se uma determinada informação está correta. Então, os OVVs, eles vêm sendo muito utilizados, eles vêm recentemente sendo muito utilizados nesse approach do meio ambiente, né, para justamente verificar créditos de carbono, emissão de carbono equivalente. Então, são organismos que vão validar ou verificar se uma afirmação é verídica, tá? Então, o objeto desse organismo é a declaração informada por alguém. E o organismo, o OVV, vai confirmar ou não se aquela declaração é verdadeira, tá? Então, o organismo de verificação e validação, no final das contas, ele emite uma afirmação, né? Ele emite uma afirmação, uma confirmação a respeito de uma determinada declaração, ok? Temos também o laboratório de ensaio. O laboratório de ensaio, ele é um organismo de avaliação da conformidade que precisa, caso ele queira ser acreditado, precisa seguir a norma técnica ISO IEC 17025, que é muito conhecida para quem já trabalha no ramo da avaliação da conformidade, né? Essa norma é a norma que traz os requisitos técnicos e de gestão de um laboratório de ensaio. E é com base nela que o organismo de acreditação acredita os laboratórios de ensaio. Assim como o organismo de inspeção, o laboratório de ensaio, ele, no final do seu trabalho, emite um reporte, que é um relatório de ensaio sobre produtos ou amostras, e esse relatório reporta se esses produtos e amostras ensaiadas atendem aos requisitos especificados. Tudo bem? Bom, o organismo de acreditação, gente, a gente não o classifica como organismo de avaliação da conformidade, né? É como se ele fosse o rei dos reis, porque o organismo de acreditação, ele faz a avaliação da conformidade, mas ele tem como objeto outros organismos de avaliação da conformidade, né? Então, o organismo de acreditação, quando ele avalia se um laboratório de ensaio atende aos requisitos especificados da 17025, ele também está fazendo a avaliação da conformidade. Então, o organismo de acreditação, ele avalia a conformidade de um outro organismo de avaliação da conformidade. Esse trabalho a gente chama de acreditação.
Então, a própria norma ISO IEC 17.000, que traz os vocabulários para a avaliação da conformidade, traz essa outra denominação da acreditação para se referir ao trabalho do organismo que avalia a conformidade de outros organismos de avaliação da conformidade. Tá? Esse organismo de acreditação também tem que atender a uma norma, a requisitos estabelecidos numa norma, que é a ISO IEC 17.011. Então, por exemplo, no Brasil, a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, que é o Organismo Nacional da Acreditação, ela precisa atender a 17.011 e demonstrar que atende aos requisitos da 17.011. E quem é que avalia esse organismo? Bom, a estratégia para avaliação da competência de um organismo de acreditação está no procedimento de avaliação de pares. Porque existem outros organismos de acreditação espalhados pelo mundo. E esses organismos, eles se avaliam entre si, conforme o procedimento estabelecido pela 17.040, que é uma outra norma, tá? Então, os pares se avaliam para justamente atestar a competência daquele organismo de acreditação, para atestar a conformidade daquele organismo de acreditação à luz da 17.011, que é uma outra norma que deve ser, então, atendida pelos organismos de acreditação. Bom, o que a gente... É importante a gente compreender, né? É importante a gente compreender que os organismos que são acreditados, eles fazem parte de uma infraestrutura maior, que a gente chama de infraestrutura da qualidade. Na aula passada, eu apresentei para vocês um conceito formatado e formulado pela UNIDO sobre avaliação da conformidade. E aqui, mais uma vez, eu vou trazer uma outra definição de infraestrutura da qualidade, uma definição de Kellerman. Ele diz que infraestrutura da qualidade é o sistema que compreende quem? Organizações que podem ser de natureza pública ou privada. É um sistema que também compreende as políticas, estruturas legais e regulatórias, bem como as práticas necessárias. Com qual objetivo? Com o objetivo de apoiar e melhorar a qualidade. Vamos iluminar aqui, ó. Para apoiar e melhorar a qualidade e segurança dos bens, serviços e processos. Então, existe toda uma infraestrutura, muitas vezes com a participação de organizações que são públicas, para apoiar e melhorar a qualidade e segurança dos bens, serviços e processos que chegam aos consumidores, que chegam às autoridades, que chegam ao público em geral. Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a infraestrutura da qualidade e de que maneira os organismos estão situados nessa infraestrutura. Vocês devem lembrar da aula passada que eu comentei, quando a gente falou da definição da UNIDO sobre infraestrutura da qualidade, que existem duas camadas que caracterizam a infraestrutura da qualidade. A primeira dessas camadas representa as instituições da infraestrutura da qualidade. Essas instituições são três. É o Instituto Nacional de Metrologia de um país, que no caso brasileiro é o Inmetro. Nós temos também o Organismo Nacional de Normalização, que no caso brasileiro é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nós temos o Organismo Nacional de Acreditação, que no caso brasileiro é a própria Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Tá? Bom, o Instituto Nacional de Metrologia se preocupa em disseminar o padrão de medida de referência para os laboratórios de calibração. Então, o Instituto Nacional de Metrologia calibra os padrões de referência que são utilizados pelos laboratórios de calibração do país. Esses laboratórios de calibração, por sua vez, eles calibram os instrumentos de medição que são usados pelos laboratórios de ensaio. Eles também calibram os instrumentos de medição que são usados pelos organismos de inspeção. E também calibram os instrumentos de medição que são usados pelas próprias empresas. As indústrias, elas nos seus processos de produção, utilizam instrumentos de medição. E os laboratórios de calibração, eles calibram esses instrumentos, tá? Nós também temos os organismos nacionais de normalização, que também definem padrões.
Os organismos nacionais de normalização emitem normas técnicas. No inglês são chamados de standards, né? Que na tradução são padrões. Então, a gente pode considerar as normas técnicas como um padrão de referência, que são utilizados, esses padrões, pelas empresas. Olha lá, as empresas usam esses padrões porque elas se valem desses padrões para realizarem seus produtos, seus processos, seus sistemas. Além disso, o Organismo Nacional de Normalização emite as normas técnicas usadas pelos organismos nacionais de acreditação. A gente viu que o organismo de acreditação atende à norma técnica ISO/IEC 17011. Isso é fruto do trabalho de normalização. Nós também temos as normas técnicas que devem ser usadas pelo organismo de certificação. Por exemplo, o organismo de certificação de produto tem que atender a 17.065, lembra do slide anterior? A gente também tem as normas que definem os requisitos para os organismos de inspeção, a norma que define os requisitos para laboratórios de ensaio e calibração. Então, as normas são utilizadas também para que o Organismo Nacional de Acreditação consiga acreditar, avaliar a competência desses organismos de avaliação da conformidade. Então, esses organismos aqui oferecem serviços. Não é essa a definição? Esses organismos oferecem serviços da qualidade para quem? Para empresas. Organismos de certificação emitem certificados, organismos de inspeção emitem relatórios ou laudos de inspeção, laboratórios de ensaio emitem relatórios de ensaio, tá? Laboratórios de calibração, só para não deixar de fazer referência a eles emitem um certificado de calibração acerca de instrumentos de medição, tá? Tudo isso apoia empresas a melhorarem a qualidade e segurança, inclusive ambiental, dos bens, processos e serviços que chegam para a sociedade. Tudo bem? Bom, gente, quem são os organismos de avaliação da conformidade ou os organismos que, de maneira mais ampla, prestam serviço para a infraestrutura da qualidade do Brasil? Esses organismos, a gente pode acessar quem são usando o nosso portal de busca, né? O próprio Inmetro, na condição de Organismo Nacional de Acreditação, possui 2 portais de consulta. Um para a gente poder buscar os organismos acreditados, organismos de certificação, organismos de inspeção, e um outro sistema de busca dedicado a laboratórios, que podem ser laboratórios de ensaio ou laboratórios de acreditação, tá? Nós vamos agora percorrer um pouco esses sistemas de busca, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui no portal de buscas de organismos acreditados, tá? É o primeiro portal que eu gostaria de mostrar, para vocês na aula de hoje. E reparem que o primeiro filtro que a gente pode realizar é quanto ao tipo de organismo, tá? Então, nós temos aqui organismos que são de certificação de pessoas, veja bem, organismo de certificação de produtos e organismo de certificação de sistemas dos diversos tipos, tá? Sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão da medição, sistema de gestão antissuborno, tá certo? Então, tem vários tipos aqui de sistema de gestão, tá? Temos também a possibilidade de filtrar a busca pelos organismos de inspeção, também de várias naturezas, por exemplo, aqui, organismos de inspeção de eficiência energética de edifícios, organismo de inspeção veicular, tá? E os OVVs, né, gente? Os organismos de verificação e validação, no caso, com escopo específico para inventários de gases de efeito estufa. Vamos aqui fazer uma simulação para organismos de certificação de produtos e também usar o campo escopo para poder filtrar essa busca para brinquedo. Vamos ver aqui quantos organismos de certificação estão acreditados para brinquedos. A gente já achou aqui um total de 25 organismos de certificação de produto. A gente também pode entrar na lista do escopo acreditado de cada organismo. Quando a gente clica em cima do organismo, eu estou pegando aqui o primeiro da lista, olha lá. A gente consegue acessar quais são os produtos e serviços que estão abrangidos pela acreditação desse organismo. Então, no caso específico, a gente tem um organismo que não só faz a certificação de brinquedos, aqui a linha de brinquedos, tá vendo? Ó, à luz da portaria Inmetro número 302, como também
realiza a certificação de vários outros produtos. Ao lado dos produtos, a gente também encontra qual é o documento normativo que estabelece os requisitos que são usados pelo organismo de certificação para fazer a certificação, ok? Outro portal de busca importante da gente conhecer é o portal de buscas de laboratórios de ensaio, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer uma simulação aqui e no campo modalidade da acreditação escolher a modalidade CRL de laboratórios acreditados de acordo com a 17025. Vamos, por exemplo, dentro de classe de ensaio, escolher a classe ensaios biológicos. E com isso a gente consegue, depois que clica no botão buscar, obter a lista de laboratórios que realizam ensaios biológicos, tá? São 626. Eu vou voltar aqui no sistema de busca. Se a gente não deixar nenhum filtro habilitado, pessoal, se a gente excluir aqui aqueles filtros que a gente acabou de realizar e clicar no ícone buscar, a gente obtém aqui a lista de todos os laboratórios de ensaio acreditados pelo Inmetro. São mais de 1.300 laboratórios de ensaio acreditados pelo Inmetro. Tudo bem? Quando a gente clica em cima do laboratório, a gente também consegue obter informações adicionais sobre aquele laboratório. Inclusive, podemos visualizar o escopo completo de acreditação por meio de um PDF que abre para cada laboratório acreditado. E com isso você tem acesso ao escopo detalhado de serviços prestados por aquele laboratório. Bom, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje está chegando ao fim. Espero que tenha sido bastante proveitosa para vocês. Até a próxima.